A área é grande e os ceifeiros são poucos. Mas o texto diz: rogai ao dono da seara para que envie mais ceifeiros. E eu creio que há um tempo de colheita. Eu creio que quanto mais você chora na presença de Deus, chega um ponto que você colhe tudo aquilo que você plantou em lágrimas. Você vai colher sorrindo e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então eu creio que Deus abençoe a todos. Agradeço ao meu pastor também, pastor André, pela oportunidade que tem acreditado no nosso ministério. Que Deus te abençoe, o Senhor e a sua família. Também louvo a Deus pela vida da minha esposa. Também louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui, nossos obreiros, estão na retaguarda. Intercedam por mim, porque eu sempre digo, pregar a palavra é uma batalha. Nosso Senhor está conosco, nós vamos vencer e o nome dele vai ser glorificado. Amém? Também a todos os irmãos, todos os obreiros, Deus abençoe. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Apenas o versículo 36 para a nossa meditação. Amém? Amém? Que nos diz assim: se você não tem Bíblia, pegue carona na Bíblia do lado, para que possamos acompanhar o texto. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele, eternamente. Amém. Toma o teu assento, glorificado a Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, simpatizantes da mesma fé, noiva do Cordeiro, estou alegre porque quando a gente está na presença de Deus, a gente está alegre. É como bom a gente sentir a graça de Deus. Como eu sempre digo, não tem coisa melhor do que você sentir a glória de Deus. Eu quero que você preste atenção que esta noite eu não vou ser muito extenso. Você é rápido, mas vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. A gente sabe que Deus, Ele sempre levanta homens e mulheres que estão dispostos a fazer o ID do Senhor. Estão dispostos a fazer a obra do Senhor. Estão dispostos a pagar um preço por aquilo que Deus colocar em sua mão. A gente sabe que chamadas existem muitas, diferentes. A maneira que Deus trata comigo, Deus não trata com você. A maneira que Deus trata com você, Deus não trata comigo. O que eu quero é que você entenda que Deus sempre levantou alguém para que desse continuidade naquilo que Ele planejou Deus antes da fundação do mundo. O Senhor sempre levantou alguém para fazer a continuidade no Evangelho. O Senhor sempre levantou alguém porque a palavra de Deus nada pode parar. A palavra de Deus nada pode parar. Eu vou repetir para que você entenda. A palavra de Deus nada pode parar. Então eu já aprendo algo aqui para que você dê um glória maior. Aquilo que Deus prometeu na sua vida, a palavra dele nada pode parar. A palavra dele nada pode parar. Se Deus falou que você vai servir a Jesus, você é a sua casa, fica tranquilo. A palavra dele nada pode parar. Se o Senhor falou que o teu filho vai ser liberto das drogas, fica tranquilo. A palavra dele nada pode parar. Se o Senhor falou que vai rasgar o céu aí no final do ano e você vai ser abençoado, fica tranquilo. A palavra dele nada pode parar. Eu estou cheio da graça para profetizar aqui algo. Pega se você quiser. Se não quiser, eu pego para mim. Antes do final do ano, tudo que ele te prometeu, a palavra dele nada pode parar. Para se levantar o inferno todo, enxucaveira, tranca a rua, vai trancar a rua dos outros, mas a rua de quem tem promessa não tranca. Por quê? Porque a palavra dele nada pode parar. Eu já convido você a levantar a mão e já receber, porque tudo que ele te prometeu vai se cumprir. Olhe para mim aqui.
alguém? Ele tem as maneiras de trabalhar. E eu amo Jesus por isso. Uns são mais árduos, as dores, outros são mais tranquilos, mas todos têm o mesmo foco. O quê? Fazer aquilo que Deus prometeu. O texto que nós acabamos de ler foi escrito por um homem chamado Paulo. E a história de Paulo é linda. Por quê? Paulo escreveu 13 epístolas no Novo Testamento. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Por quê? Porque Paulo foi um homem que foi escolhido por Deus. Só que o tratado de Paulo foi diferente do que de Pedro. Pedro, Jesus estava passando, olhou Pedro lavando as redes, e Jesus chamou Pedro e disse: venha após mim, siga-me. Antes eram pescadores de peixes, mas agora eu vou te fazer pescadores de homens. Então Pedro foi chamado assim. Só que Paulo, antes sendo Saulo, ele era meio difícil a situação. Ele era um homem que ele era corajoso. E pensa num Deus que gosta de homem e mulher corajoso. Por quê? Porque ele vai te enviar em lugares que medroso não entra. Ele vai te enviar em lugares que medroso não vai. Ele vai te enviar em lugares que às vezes você vai olhar e vai dizer: como eu entrei lá e como eu saí de lá. É o Senhor olhando dizendo: eu te conheci antes ainda que tu começasse a andar comigo. Eu já sabia que tu ia ter coragem para enfrentar as coisas. Deixa eu te dizer algo. Tem pessoas que quando cai um endemoniado foge do demônio, entendeu? Deus não gosta disso. Deus não te chamou para fugir de demônio. Deus te deu autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião, para que quando o demônio se manifestar, você levantar a mão e dizer: aqui não, aqui tem a presença do Eterno. Ele me deu poder, ele me deu autoridade, porque ele te tirou. Você viu que ele te tirou para um lugar onde você nem sabia que ia sair. Nessa breve introdução, eu quero que você entenda: lá fora, meu Deus do céu, não contava a volta para ninguém. Lá fora era o cara, lá fora era a mulher. Se falasse um ai para ela tirava, enrolava o cabelo, se tivesse sobre ele, agora o bicho vai pegar aqui. Lá fora, se olhasse atravessado pro cara, ele já olharia: o que tá me olhando, rapaz? Agora vem pro evangelho medroso, meu irmão. Vem pro evangelho medrosa. Usa essa raiva que você tinha lá fora, convente. Antes você trabalhava para as trevas, eu vou falar. Antes você trabalhava para as trevas, agora você trabalha para a luz. Ele diz: a raiva que eu tinha lá fora do irmão, não. Agora a minha carne, a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra você, diabo. Usa tudo que você tinha lá fora pro mal, usa pro bem. Não é? Lá fora nós éramos machos. Pensa, não cortava nada pra ninguém. Agora vem pra Jesus, virou medroso, irmão. Não. Deus te chamou e com essa raiva mesmo. Pastor, raiva crente tem raiva? Tem. Eu tenho raiva assim do cão, do diabo, irmão. Porque quando Deus falou que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, o Senhor que me dizia: a nossa luta é contra o diabo, irmão. Contra os demônios. Você tem que ter raiva dele. Por quê? Porque se ele puder destruir a tua casa, ele destrói. Se ele puder destruir a tua família, ele destrói. E se chegar alguém lá na tua casa e querer destruir, você não vai deixar. Então fecha as brechas. E diz: olha aqui, diabo, na minha casa quem manda sou eu. No meu pátio quem manda sou eu. Aqui não tem pra ti, o território é meu. Que história é essa? E mandando do diabo querer mandar na nossa casa? Que história é essa do demônio entrar na nossa casa e querer quebrar tudo? Não, lá em casa não tem pra ele. Lá em casa quem tem é a presença do Eterno. O glória, antes tinha tudo que era errado. Poderia ter bebida, poderia ter droga, antes era do diabo, agora não. Agora Jesus entrou, é dele. E deixa eu te dizer, a Bíblia diz que quando ele está no lugar, a treva não prevalece. Ou você é luz, ou você é treva. E quando a luz está lá, você pode notar se a igreja estiver toda desligada. Você liga uma luz, já clareia um pouquinho. Você liga outra, clareia mais. Está tudo escuro, mas quando você começa a ligar, a luz começa a clarear. O Senhor dizendo: aonde eu chego, a treva não prevalece. Eu já estou sentindo Deus aqui. Aonde ele chega, a treva não prevalece. Ele te trouxe aqui para te dizer isso. A tua casa não é do diabo, irmão. A tua família não é do diabo. A tua família é de Jesus. A tua casa é de Jesus. O teu trabalho é de Jesus. A tua escola é de Jesus. Os teus filhos são de Jesus. Tudo que você tem é de Jesus. Pensa num homem difícil, Paulo, antes Saulo. Pensa num homem que tinha autoridade para arrastar crente aonde ele queria. Ele era tão
tão instruído que ele foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores professores da época. Então Paulo sabia falar, sabia se expressar, sabia se comportar. Ele era tão instruído que ele tinha carta branca para chegar. Ninguém estava dirigindo a cidade e dizer: me dá uma carta aí, que eu tenho que buscar um povo que está lá e eu vou trazer esse preso. E segundo a história, quando ele ia para buscar alguém, e quando alguém não vinha, as mulheres, principalmente as mulheres, quando não queriam vir, ele arrastava, ele agarrava pelos cabelos e arrastava, atava e trazia as mulheres de arrasto pelos cabelos, de tão ruim que ele era. Paulo era difícil, irmão. Você acha que Paulo não ouviu falar de Jesus? Muitas vezes Paulo ouviu falar de Jesus. Por muitas vezes ele estava assistindo, muitas das vezes crente morrer, e ele estava ali. Então Paulo, ele era um homem que era difícil, mas Deus sempre tem um tratado especial com cada um. E eu quero que você entenda, para que nós chegamos no texto que eu li. Quando Paulo chega e vê um moço, um jovem, cheio da presença, cheio do eterno, cheio da glória, pregando com ousadia e sabedoria. Esse jovem era chamado Estevão. Pensa no menino cheio, pensa no menino que sabia a Bíblia assim de uma maneira, as leis da Torá, sabia de uma maneira sobrenatural, era usado pelo Espírito Santo, era nítido ver a graça de Deus. E esse menino está pregando cheio da glória, cheio da graça, e tem muitos olhando aquele menino pregar. E chega esse homem chamado Saulo e começa a analisar, e a Bíblia vai dizer que ele estava tão pregando cheio da graça que eles pegam pedras, porque naquela época não era qualquer um que poderia chegar na praça hoje e pregar. Depende do lugar que você pregava, você era apedrejado, eles te matavam pelo evangelho. O diferente é que hoje você pode pregar em qualquer lugar, você tem vergonha, você notou? A gente tem vergonha de ser crente, irmão, na rua. Misericórdia. Entra num lugar, no mercado, devido à paz do Senhor, é oi, boa tarde, bom dia. Vai se converter, rapaz, vai se converter, varão. Por quê? Porque se você tiver vergonha aqui na terra, o próprio Filho de Deus olhou e disse: aquele que se envergonhar do meu nome na terra, eu me envergonharei dele diante do meu Pai naquele dia. Se você se envergonhar do evangelho aqui, naquele dia ele vai olhar para você e vai dizer: não te conheço. Você vai olhar para ele e vai dizer: Senhor, eu preguei no teu nome, eu profetizei no teu nome eu curei enfermos, no teu nome eu expulsei demônios. Ele vai olhar bem nos teus olhos e vai dizer: apartai-vos de mim que não vos conheço, vós que cometeis a iniquidade. Você vai olhar e vai: mas por que, Senhor, tanta coisa? Ele vai dizer: lembra quando você estava em tal lugar, você se envergonhou no meu nome? Lembra que lá na firma ninguém conhecia que você era crente? Lembra que lá no centro você passava, ninguém sabia que você era cristão? Lembra que você passava lá na Evaldo Prazo e ninguém sabia que você era crente? Por quê? Porque você vivia que nem um ímpio lá fora. Eu estou pregando aqui, irmão, e está dentro de mim aqui também, irmão. Sabe o que é tempo de nós se arrepender? Por quê? Porque Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, se ele pegar você distraído, você vai ficar, irmão. Eu prefiro que você fique bravo comigo hoje, mas se a trombeta tocar até a meia-noite, você vai pro céu arrebatado. Oh, glória! Eu prefiro que você fique bravo comigo do que perder a alma de você pro inferno. Paulo era difícil. Olhe pra mim. Paulo era um homem difícil. E como tem hoje? Tem gente que é tão dura de coração que parece que você está batendo uma pedra. Que você fala e parece que não entra. Entra aqui, sai aqui. E você diz: Deus, até quando? Você não tem alguém assim? Eu tenho. Que eu oro. Faz 12, 10 anos que eu estou orando. Eu digo: meu Deus do céu, até quando? Chega um ponto assim que a gente olha e diz: Senhor, eu larguei de mão, é pro Senhor, é o que eu quiser fazer, o Senhor faz. Paulo era assim. Paulo pregava, ele via as pessoas pregando. Estevão foi apedrejado. E quando Estevão estava apedrejado, a Bíblia diz que ele enxergou a glória. Aleluia. E quando o céu se abriu, ele viu Jesus sentado à destra do Pai. E ele olhou e disse: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. O homem sendo apedrejado, ele olhou e ele disse: perdoa, Senhor, ele não sabe o que faz. Hoje, se falar da gente, meu Deus do céu. Hoje, se eu pisar no carro do irmão Claudinho, a gente fica um mês sem se conversar. Um exemplo.
Hoje, se você falar alguma coisa de mim, eu fico meio sem conversar com você. Não, não pode ser assim, irmão. A Bíblia diz, vai que se conserta. Todo mundo erra, todo mundo peca. Mas se conserta para que nós possamos cantar o hino da vitória junto. Porque o apóstolo Paulo diz, nós somos um corpo e o cabeça é Cristo. Então o corpo todo tem que andar na mesma direção. O corpo todo tem que andar em união. O corpo todo tem que saber conforme se comporta. É um ajudando o outro. Você está caindo, está resbalando, mas o irmão está do lado. Pega aqui no meu ombro, vamos junto, porque nós vamos para a glória, nós vamos para o mesmo lugar. Igreja que anda desunida não prevalece, mas igreja que anda unida pode se levantar o inverno todo. A igreja diz, o inverno está vindo e lá, mas também está aqui, oh glória, porque a união tem que prevalecer. Paulo, ele olha, e quando Estevão é apedrejado, o interessante é que Estevão está sendo apedrejado, Estevão é morto, e eles pegam uma parte das roupas de Estevão ensanguentado e largam nos pés de Saulo. Quando eles largam aquela roupa ensanguentada nos pés de Saulo, creio eu que a partir daquele momento, sem ele perceber, a história dele começou a mudar. Pensa num homem puro de coração. Só que agora ele chega e ele vai e pede uma carta e diz, me dê uma autorização, que eu tenho que ir logo ali, para aquele que ele ia buscar e aprender os crentes. E quando ele vai, ainda sendo Saulo, quando ele pega, ele está ainda a caminho a Damasco. Segundo alguns falam que quando ele está indo a Damasco, ele e mais alguns, um clarão abre-se no céu. E quando esse clarão abre-se no céu, a Bíblia diz que o próprio Cristo se apresenta para ele. E ele cai em terra cego. E quando ele cai em terra cego, segundo alguns dizem que ele caiu do cavalo. Mas naquela época tinha alguns meios de transporte, ou era camelo, a pé, cavalo ou jumento. Então, dependendo da distância, vamos crer que ele tinha cavalo, que ele estava andando a cavalo. Então quando ele cai em terra, a Bíblia diz que o Senhor olha para ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que profético é isso. Olha, aqui dá uma mensagem dele. Olha que tremendo. Porque me persegues. Mas ele não estava perseguindo a Jesus. Ele perseguia os. Então eu aprendo algo. Quando nós perseguimos alguém que está com a presença de Deus, você está perseguindo o próprio Deus. Então quando ele olha, ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo se levanta, quando Saulo cai em si, ele olha e aquele homem que era terrível, aquele homem que era corajoso, agora ele olha e ele diz, mestre. Não entendeu? Não entendeu? O cara lá fora, agora quando ele tem um encontro com Jesus, ele diz, mestre. Sabe o que ele queria dizer? Senhor. Eu reconheço que o Senhor é maior do que eu. Tem pessoas que Deus vai fazer assim, você pode falar, não vai aceitar Jesus, mas fica tranquilo, vai orando, vai intercedendo, que o próprio Jesus vai falar com eles. Fica tranquilo que o próprio Jesus vai aparecer para eles, que o próprio Jesus vai falar de face a face, mas ele não tem que se comprometer à força, porque Jesus vai tratar na vida deles. E quando ele se levanta, o interessante é que eles ouviram e fugiram. Só que o negócio não era com os que estavam com Saulo. O negócio era com aqueles que estavam o negócio era com ele. Por quê? Porque Jesus queria tratar com ele de maneira especial e sobrenatural. Agora quando ele cai em terra, segundo a Bíblia, uns pegam e levam ele. E quando ele pega e levam ele, e aquela voz foi tão grande que eles temeram. Por quê? Porque a voz de Deus, aonde ela chega, ela treme. Há um temor da voz de Deus. Porque quando a voz de Deus clamou, e quando ele foi na rua chamada direita, na casa de Judas, se não me falha a memória, ele ficou ali 3 dias em jejum, e 3 noites, só que ele estava cego. E o Senhor visitou um profeta chamado Ananias. E o Senhor pegou e disse, Ananias, vai na rua chamada direita, porque lá tem alguém que eu quero que tu ore e interceda por ele. E Ananias disse, quem é, Senhor?
E quando Jesus falou para ele, é Saulo, Ananias olhou e disse para ele: Senhor, mas este homem tem carta para matar nós. Aleluia. Este homem nos persegue. Este homem matou muitos dos nossos irmãos. O Senhor pegou e olhou para ele e disse: Ananias, vai, por quê? Porque este é um escolhido meu. E este antes era perseguidor, mas agora pelo meu nome ele vai ser perseguido. Sabe o que o Senhor queria dizer? Antes ele fazia o mal. Você já viu alguém assim? Que antes trabalhava para as trevas, fazia tudo que era errado, mas quando vem para Jesus faz tudo com excelência. Esse é alguém da sua família que Deus vai pegar. Você talvez olhe e não dá nada, você não acredita nele mais. Você olha e não acredita mais nele, ele nunca vai ser nada a ele, nunca vai ser nada a ela. Deus me trouxe aqui debaixo da Bíblia para te dizer: aquele que você acha que não é, vai ser. Aquele que você acha que não vai fazer, vai fazer. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: pare de olhar com os olhos carnais e olhe com os olhos espirituais. Pare de julgar e estenda a mão, porque o mesmo Paulo que perseguia, agora virou perseguido por Jesus. Vem comigo, para que eu entre onde eu quero chegar. Quando Saulo é chamado, quando Ananias chega e coloca a mão na cabeça dele, automaticamente a venda dos seus olhos cai, as escamas caem, e ele volta a enxergar. Só que agora ele tem que dizer, convencer aqueles que antes ele percebia que agora ele é de Jesus. Então no começo da sua trajetória, irmão John, muitos não acreditavam. Porque muitos olhavam e diziam: mas esse daí perseguia, e agora quer dizer que é crente? Agora quer dizer que é seguidor de Cristo? Antes ele matava, e agora ele quer dizer que quer ter vida? Então ele teve que haver algum trabalhar nele. Por isso que eu falei que a chamada de Paulo foi difícil. Por quê? Porque ele sentiu na pele o árduo da missão. A missão morava no coração de Paulo. Pensa num homem que amava missão. Pensa num homem que fazia o sobrenatural através da missão. A gente está chegando no nosso congresso de missões. E Paulo amava missões. Então quando Paulo começa, antes sendo Saulo, agora Paulo, começa a fazer as missões, ele começa a colocar no seu coração que ele tem que pregar para o povo gentil. Para você que não sabe quem é o povo gentil, era aquele povo que não era judeu. Pedro pregava na sinagoga, Jerusalém, Samaria, Pedro pregava por ali, nas sinagogas para o povo judeu. Paulo não. Paulo, ele mesmo diz: eu fui eleito para pregar para o povo gentil. Aquele que não merecia antes estar, agora pode estar. Aquele que não merecia antes entrar pela graça, agora pode entrar. Então Paulo foi eleito a isso. E quando Paulo foi eleito a isso, ele entendeu aquilo que o Senhor tinha na vida dele. E ele entendeu tanto que um dia ele entra numa cidade. E quando ele entra nessa cidade tomado pelo Espírito Santo, ele olha de um lado, tem altar para Deus tal. Ele olha do outro lado, tem um altar para Deus a tal. E assim ele vai indo, altar em cima de altar, porque era uma cidade muito idólatra. E essa cidade tinha uns deuses que era para aquilo que eles sempre adoravam. Mas tinha um altar, e quando ele enxergou de longe, o altar estava escrito: ao Deus invisível. Quando ele chegou, ele estava tão cheio da presença de Deus, aquele que não era, aquele que era perseguidor, estava tão cheio da graça de Deus, tão cheio da unção de Deus, que ele olha no meio de uma cidade idólatra, ele olha no meio de uma cidade cheia de santo, ele olha numa cidade aquela que idolatrava tantos deuses, cheio da graça de Deus, sem medo de morrer, sem medo de apanhar, e ele olha e ele diz: eu vim aqui para pregar sobre aquele Deus invisível. Ninguém via, mas ele pegou e disse: eu estou aqui para pregar. Sabe por quê? Porque Paulo era um testemunho de vida. Ele chegou e ele disse: ainda que ninguém fale no Deus invisível, eu estou aqui para falar. E segundo a Bíblia, ele ganhou almas naquela cidade. Eu vim nessa noite aqui para dizer para você: aquele que você acha que não é, um dia pode estar pregando para você. Aquele que você acha que não é uma mãe de família, um dia pode estar pregando para você.
Ei! Porque dele, fonte. Você tem que entender que a fonte vem do céu. Porque dele, por ele e para ele. Nós temos que entender que a fonte vem dele. Paulo olhou e entendeu: eu não sou nada, mas ele é. E ele era tão cheio da graça que aonde ele passava o inferno tremia. Você já parou e pensou? Os demônios temiam um homem que antes não valia nada aos olhos humanos, valia porque para alguns. Mas você parou e pensou? A história que Paulo construiu, a história que Paulo construiu é tão tremenda que quando ele tinha uma autoridade tão grande, que um dia ele estava andando na cidade e viu uma menina atrás que tinha o espírito de adivinhação. E essa menina vinha cantando há muitos dias falando: estes homens. E começava a adivinhar a vida de Paulo e dos que estavam com ele. E um dia ele se perturbou tanto que ele pegou, olhou para trás e disse: eu te repreendo em nome de Jesus. E quando ele repreendeu, automaticamente o espírito saiu da menina. Por quê? Porque ele tinha autoridade sobrenatural sobre o espírito. Só que quando ele faz isso, toda chamada tem um preço. Entenda isso daqui, eu já vou caminhar para o final, por causa do horário. Toda chamada tem um preço. E quando ele faz isso, alguns grandes da cidade ganhavam dinheiro com a menina, porque a menina adivinhava e trazia renda para eles. Só que agora cessou a renda. Por quê? Porque Paulo havia expulsado no nome de Jesus aquele espírito de adivinhação. A menina foi liberta, foi uma vitória aos olhos de Cristo. Mas aos olhos da treva diz: não, nós paramos de ganhar lucro com ela. Quem foi que fez isso? Alguém falou: foi Paulo. Um homem que está pregando por aí pela cidade. Quando ele pega e eles chegam, aqueles que tinham autoridade na cidade pegam, colocam Paulo ali. E quando eles colocam Paulo e Silas, eles estão ali. E a Bíblia diz que eles colocam eles em praça pública. Pegam eles e batem, chicoteiam e judiam deles. Por quê? Porque ele tinha feito uma boa ação. Aos olhos dele, ele tinha feito algo para o reino. Mas segundo a Bíblia, ele não murmurou, ele apanhou, ficou calado. E quando os dois apanharam, eles pegaram e jogaram eles na prisão. E quando eles deram ele para o carcereiro e disseram: prende esse rapaz aí, prende esses moços aí. Quando eles são presos, a Bíblia diz, segundo a Bíblia, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam na prisão. Olha o poder que tem o cântico e a oração. E quando eles cantavam e oravam, você já imaginou um olhando para o outro? Conjecturando eu aqui sem ferir o texto, mas você já imaginou? Um olhando para o outro e olhando e dizendo: Silas, prenderam a gente, bateram na gente, arrebentaram o nosso corpo físico e mais, prenderam ainda a gente, os nossos pés e as nossas mãos. Porque segundo a história, aquela época a prisão era as mãos e os pés juntos, ficavam tipo deitados. E um olhou para o outro e disse: só se esqueceram de prender uma coisa. Aleluia, aleluia, aleluia. Um olhou para o outro e o Silas disse: o que vocês esqueceram, Paulo? Vocês esqueceram de prender a nossa boca. Aleluia. Lembra quando o Senhor fala no texto de Jeremias, capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei. Jeremias está preso no palácio, mas o Senhor queria dizer: ainda que tu esteja preso no palácio, a tua boca está liberada para falar comigo. Eu estou sentindo Deus aqui, eu vou falar que é de Deus, irmão. Estou sentindo Deus na palavra aqui. Quando eles pegaram, olharam para o outro, o pastor André olhou e disse: então, eles esqueceram de prender nossa boca, então agora nós vamos começar a cantar. Talvez eles olharam para o outro e disseram: primeiro eu vou cantar o hino 15 da harpa, aquele hino que nossos irmãos cantavam. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus
Foi ali pela fé. Então eles começaram a cantar e o mundo espiritual, irmã Débora, começou a se movimentar. E eles cantaram, quando eles terminaram de cantar o hino da harpa, eles emendaram outro hino da harpa. E daí agora Paulo olhou para Silas, olhou para Paulo e disse: então faz assim, vamos fazer o seguinte aqui. Já que nós estamos entre dois aqui e tinha mais presos, primeiro tu canta e eu vou orar aqui. Enquanto tu cantar, eu vou interceder aqui. Enquanto tu cantar, eu vou adorar aqui. E segundo a Bíblia, eles começaram por volta da meia-noite. Oh, glória! Prepara a mão aí para levantar e prepara a boca para dar um glória. Por volta da meia-noite, quando eles cantavam e oravam, eis que um vento, eis que o terremoto chegou na prisão. E quando aquele terremoto começou a chegar, imagina, começando a tremer a igreja agora no mundo espiritual. Imagina comigo entra na mensagem, começando a tremer aqui, olhou e disse para o outro: o que está acontecendo? E Paulo olhou para si e disse: eu já sei o que está acontecendo, o quê? É o grandão que está chegando aqui. Por que, Paulo? Porque assim, quando ele chega tem que tremer. E começa a tremer a cadeia, começa a tremer o cárcere. Prepara para dar um glória aí. Começa a tremer o cárcere, começa a tremer. E quando eles olham, toda a cadeia cai por terra. Irmã Jéssica, e o tremendo é que não é apenas eles que foram soltos. Segundo a Bíblia Sagrada diz que todos foram soltos. Levanta tua mão que eu vou profetizar algo. Levanta tua mão que eu vou profetizar algo aqui. Eu estou cheio de Deus que eu vou falar aqui. Segundo a Bíblia Sagrada, eles ouviam quando eles estavam louvando, cantando e orando na prisão. Os presos ouviram. Talvez eu mantendo algum olhou e disse: o que esses loucos estão fazendo essa hora da madrugada? Então o que esses loucos estão fazendo? Nós estamos presos aqui, não tem mais jeito. Já açoitaram nós tudo aqui, prenderam nós tudo aqui. E eles estão cantando. E segundo eles estavam ouvindo, deixa eu te dizer algo.